Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. E hoje, dando continuidade à videoaula anterior, vamos resolver alguns exercícios aplicando o método das correntes de malha, exercícios um pouco mais complexos. Então, o primeiro exercício apresentado é esse aqui. Utilizando o método das correntes de malhas, determine o fasor de tensão V0. Então, pausem o vídeo, tentem resolver esse exercício. Vale a pena. Bem, considerando que todos pausaram o vídeo, resolveram o exercício, vamos conferir a minha solução com a de vocês. Então, eu apresento o sinal da fonte de tensão independente no domínio do tempo, ou seja, 72 cosseno de 5.000t. O que nos permite obter duas informações muito importantes, fundamentais para a solução desse problema. Eu consigo converter esse sinal em um fasor, porque eu tenho a amplitude e a fase, então eu teria um fasor de tensão 72 com a fase de 0, e a minha frequência angular ômega é igual a 5.000 radianos por segundo. A gente sabe que o sinal de tensão no domínio do tempo, ele tem o seguinte formato: amplitude cosseno de ômega t. Então, ômega é igual a 5.000 radianos por segundo. Então, com essas duas informações, eu consigo converter esse circuito aqui para o domínio da frequência. Pronto. Então, agora eu posso facilmente aplicar análise de malhas. Tenho duas malhas, malha 1 e malha 2, e as correntes de malha I1 e I2. Percebam que a fonte dependente depende da corrente Φ, que no caso é igual a menos I2, ok? Então, Φ tem sentido contrário à corrente estabelecida de malha I2, então Φ é igual a menos I2. Então, quando eu for equacionar, eu já vou, no lugar de Φ, colocar menos I2. Então, esta equação eu obtive a partir da malha 1. Então, eu tenho uma queda de tensão na reatância indutiva J70, que é J70 multiplicado por I1. O resistor de 50 ohms é comum às duas malhas, então eu tenho 50 que multiplica I1 menos I2. Então, a corrente que circula pelo resistor de 50 ohms, percebam que é I1 menos I2, que está no sentido contrário. Mais a queda de tensão devido à fonte dependente, 590 Φ. Como Φ é igual a menos I2, eu já coloquei na equação. Tudo isso, todas essas quedas de tensão têm que ser igual à única elevação da malha, que é igual a 72. Então, a primeira equação está aí. E essa é a equação para malha 2. 210, porque eu posso somar o resistor de 50 ohms com 160 e a reatância capacitiva menos J400. Então, tudo isso está multiplicando a corrente I2. E eu tenho uma elevação devido ao resistor de 50 ohms, comum a ambas as malhas, em que circula por ele também a corrente I1. Então, eu tenho menos 50 I1. E menos 590 que multiplica menos I2 é a elevação devido à fonte dependente, e tudo isso é igual a zero. Então, tenho duas equações, somente duas incógnitas, posso resolver facilmente e obter I1 e I2. Aqui no caso, como a nossa intenção é determinar o fasor de tensão V0, e o fasor de tensão V0 é 160 que multiplica o fasor de corrente I2, eu determino o fasor de tensão multiplicando o fasor de corrente I2 pela resistência de 160 ohms, que é igual a 8 menos J8 volts. Então, o próximo exercício é esse exercício aqui. Utilizando o método das correntes de malha, determine o fasor de corrente I0. Então, vamos à solução desse exercício. Então, percebam que nós temos a fonte de corrente de 2 amperes, a fonte de corrente independente de 2 amperes, comum à malha 1 e à malha 2. Então, dessa própria fonte de corrente, eu já posso levantar uma equação,
seria I2 menos I1 igual a 2. Essa equação vai aparecer mais para frente. Tenho também a possibilidade de levantar a equação da supermalha, que é essa malha exterior, né? Então, vamos levantar essa equação. Então, eu tenho I1 mais J1, que multiplica I1, menos 6, que é a elevação de tensão devido à fonte independente, mais I1 menos J1, que multiplica a corrente da malha 3. Então, eu fecho, aplico o LKT à malha externa. Tudo isso é igual a zero. Aqui eu já apresento na equação o 6 positivo, porque eu passei para o outro lado da igualdade. A segunda equação é aquela equação que eu havia mencionado, que a corrente da fonte de corrente é igual a I2 menos I1. E, por fim, essa terceira equação é a equação da malha 3. Então, 2 menos J1, que multiplica I3. E como o resistor de 1 ohm é comum a malha 2 e a malha 3, eu tenho esse menos I2 que multiplica 1 ohm, que é menos I2. Tudo isso igual a zero. Então, tenho 3 equações, 3 incógnitas, devido às 3 malhas, e a solução é essa. Mas o que é pedido no exercício é o fasor I0. Quem é I0? I0 é I2 menos I3. Então, aqui eu tenho o meu fasor de corrente I0, que é 2,5 menos J1,5 amperes.